Bem-vindo de volta ao meu canal. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelas visualizações nos vídeos anteriores. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque eu vou continuar postando essas revisões, essas resenhas literárias, tá? Para você que gosta de livros diferentes, assim como eu. Chegou a hora do nosso novo resenha, que é sobre A Breve História da Humanidade Sapiens, que é do Yuval Noah Harari, que é doutor pela Universidade de Oxford em História, tá? E que vai tratar de questões abrangentes, tal como a relação entre história e a biologia. Esse livro aqui foi um livro muito legal de ler. Já quero te convidar a comprar esse livro, adquirir esse livro, pegar emprestado com algum amigo, porque ele realmente é muito legal, tá? Eu meio que devorei ele nessas 3 semanas. Eu fiz aqui algumas anotações e eu vou ler elas para me ajudar a guiar essa resenha, tá? E vou acabar tendo que editar um pouco esse vídeo para que ele não fique tão longo quanto eu acho que vai ficar. Se você gosta de história, gosta de biologia, fica aí que vai ser ótimo. Então o que acontece? O livro ele vai se dividir em 4 partes, chama cada uma delas de algum tipo de revolução. Então a primeira que ele chama vai ser a revolução cognitiva. Vai discursar um pouco, vai dissertar sobre da onde nós viemos e como viemos. Vai falar sobre a teoria do Big Bang, que já é bem conhecida, e vai desfazer algumas crenças que nós temos, como por exemplo de que nós viemos de um ancestral que seria outro homo alguma coisa. Então ele vai definir o que são os humanos. Para o autor, os humanos são descendentes de um ancestral em comum que deram origem ao que seria os homo alguma coisa, tá? Então tem lá o homo neandertal, tem o homo erectus, tem outros homos alguma coisa, e lá pelas tantas vai surgir o que chama de Homo sapiens. Só que é diferente do que a gente acredita nessa, não sei se dá pra ver, nessa figura bem conhecida aqui, tá? Que é como se a gente estivesse todos caminhando e evoluindo até chegar no Homo sapiens. Ele vai dizer que lá num determinado momento da história viveram pelo menos 6 tipos de humanos na face da Terra. Outros homos, alguma coisa, e junto a eles o Homo sapiens. E ele vai dizer que a revolução cognitiva é a primeira que acontece, porque é quando o Homo sapiens mostra que ele é capaz de pensar mais do que os outros tipos de humanos que existiram na face da Terra, tá? E aí ele vai dizer que o Homo sapiens vai falar sobre o tipo de humano que anda sobre a Terra, né? E que alguns custos de ser um cérebro maior, por exemplo, tá? Então, para o ser humano, para o Homo sapiens, foi difícil desenvolver um cérebro maior, com maior capacidade de raciocínio, tais como um grande aporte de nutrientes, de glicose que o cérebro precisa para funcionar. Então a nossa principal diferença em relação aos outros humanos é a nossa capacidade de raciocinar, de criar em cima de algum problema, algum advento, e contornar situações. Por exemplo, se a gente vai para a guerra, ele vai citar que quando o Homo sapiens se debateu com o homem de Neandertal, ele precisou, pode ter perdido o primeiro round de algum embate em função do seu menor tamanho, sua menor musculatura, seu menor poder de ataque. Mas o Homo sapiens, diferente dos outros, ele era capaz de criar novas estratégias, então criar novas armas ou até outras formas de combater, pegando o homem de Neandertal de surpresa. E ainda nesse capítulo, aí, nessa parte, ele vai falar sobre a migração que aconteceu do Homo sapiens nos diversos continentes. Ele vai falar que alguns continentes, como a Austrália, por exemplo, não havia Homo sapiens, existiam outras grandes espécies animais, e o Homo sapiens chegou, né, em continentes diferentes, e em poucos anos ele conseguiu acabar extinguindo várias espécies desses continentes, inclusive da América do Sul, América Central, onde existiam outros tipos de animais que hoje não existem mais. E vai mostrar que o Homo sapiens tem um grande potencial genocida. Porque hoje, como a gente sabe, já se sabe, em função da história mais recente, que a nossa espécie não tem uma tolerância muito grande com coisas diferentes. Exemplo disso são os nossos preconceitos raciais, os nossos preconceitos com outras etnias, com outras culturas, como os muçulmanos. Tem gente que tem preconceito com o muçulmano, sem nem saber muito bem o que é ser muçulmano. Inclusive, um outro livro que eu quero falar para vocês, se vocês tiverem a opção de ler, é esse aqui, ó. Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Esse livro aqui vai te fazer
entender um pouco mais como é ser um muçulmano, por que eles fazem o que fazem na vida, como que é a cultura do Islã, vai te ajudar um pouco a ter um pouco mais dessa empatia pela cultura muçulmana, tá? E quem quiser que eu faça uma resenha sobre esse livro, sobre esse livro, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer se vocês quiserem. Mas agora voltando ao nosso assunto, tá? Então o ser humano ele é muito pouco tolerante com diferenças, tá? Então ele vai falar que o ser humano chegou nos continentes diferentes, como a América do Sul, América Central, chegamos na Oceania e a gente acabou extinguindo espécies diferentes de animais que existiam, de grandes predadores. Por que extinguimos? Por intolerância ou porque tentando tirar alguma coisa desses animais que nos eram valiosos, como por exemplo o marfim, os dentes do tigre dente de sabre, que viveu por milênios em cima da superfície terrestre, e coincidentemente quando o homem chega onde eles estão, o tigre dente de sabre desaparece em poucos milhares de anos. Então é óbvio que demorou alguns milhares de anos para isso acontecer, mas se for levar em consideração, sei lá, quantos milhões de anos que existe, até que foi pouquinho, né? Assim como várias outras espécies a gente acabou extinguindo. Na segunda parte, ele vai falar sobre a Revolução Agrícola. E na Revolução Agrícola ele vai falar que a gente começa a domesticar alguns animais e alguns tipos de vegetais, aproximadamente 10 mil anos atrás. Alguns tipos de vegetais vão acabar virando uma espécie de armadilha para nós mesmos. Mais ou menos 10 mil anos atrás a gente acabou domesticando, entre aspas, o trigo, criando um trigo mais próximo da gente e fazendo com que ele fosse criado de forma, entre aspas, artificial, e ele foi de grande valia para a alimentação humana, mas acabou que virou uma armadilha para o ser humano, porque o trigo ele é muito custoso, ele precisa de muito sol, muita terra, precisa de muita água, muitos nutrientes, e é sensível a muitos tipos de predador. Então acabou que o ser humano, que era um caçador-coletor, que vivia livre e tinha a felicidade de comer o que precisava e caçar tudo na natureza que tinha em abundância que nós precisávamos, a gente virou uma espécie de escravo do trigo, precisando ficar dedicando horas e horas a fio. A pessoa acabava acordando, pensando no trigo, passava o dia inteiro na plantação, passava horas lá, ao invés de estar feliz, curtindo seus momentos de caça e depois os momentos com a família. Então cada vez mais a gente entrou num ciclo que veio depois dando roteiro, trazendo a nossa, hoje, o que a gente conhece por escravidão do trabalho, que a gente é escravo do nosso próprio trabalho, muito embora o nosso conceito de escravidão seja diferente hoje, a gente acaba de certa forma sendo escravo daquela rotina de estar de segunda a sexta, de segunda a sábado, trabalhando das 7 às 18, das 8 às 18, enfim, mas cada um com a sua rotina incessante em função desse primórdio lá da Revolução Agrícola. Simultaneamente a isso, a gente acaba domesticando alguns animais, como porcos, bois, galinhas, que vão ter utilidade para nós, para, por exemplo, tração animal, alimentação e tal. Só que isso gera uma vida mais triste para esses animais que antes eram livres, podiam correr por campos, e a gente acabou domesticando eles para ficarem conosco e, de certa forma, fazendo uma engenharia genética já há 10 mil anos atrás, quando a gente fazia ou castração de bois para que eles ficassem mais calmos, de touros, aliás, para que ficassem mais calmos, ou cruzamento de animais com características que eram boas para nós, como por exemplo mais gordura ou mais peso, galinhas que corressem mais devagar. E aí, ainda nessa parte de Revolução Agrícola, ele vai falar que os sapiens têm algumas criações mentais que só ele é capaz de fazer, como por exemplo, crenças de que o negro é uma raça inferior, que vai surgir lá na antiguidade e vai dar origem a escravos, por exemplo, que outras etnias são inferiores, que a mulher é um ser inferior, e isso vai dar origem a sistemas de castas, por exemplo, na Índia, onde as castas são separadas e elas não podem ser misturadas. Por exemplo, um homem e uma mulher se casarem em castas diferentes, tá? E isso é uma criação que só o ser humano é capaz de fazer e imaginar que isso é real, muito embora na natureza não tenha nada que prove que existe de fato essa diferença entre duas etnias ou duas culturas, até porque a cultura é uma criação da nossa mente que só existe na nossa espécie. Então eu vou chegar na parte 3, tá? E aí eu tô fazendo meio corridão mesmo, porque o livro é muito denso, é muito legal.
Muito embora ele tenha o mesmo número médio de páginas que outros vários livros desse tipo têm, ele tem muita informação por página, então vale a pena você dar uma lida nele. Na terceira parte, ele vai falar sobre a unificação da sociedade. Então ele vem trazendo desde onde a gente veio, como que a gente fez a revolução agrícola, e a gente se separou, entre aspas, e enfim, vai falar da unificação da sociedade por meio de formação de culturas modernas, tá? E suas oscilações ao longo dos milhões de anos. Então ele explica a unificação por religiões, cultura e dinheiro, por exemplo. Aí ele vai falar, por exemplo, que o ser humano é capaz de criar mitos e dogmas que explicam como acontecem as coisas a fim de explicar os seus objetivos, tá? Então, por exemplo, existe o mito do Deus criador, tá? Não estou dizendo aqui que não exista Deus, estou dizendo como fala o autor. Ele vai dizer que existe um mito de um Deus criador que unifica as populações ou a população ao redor dessa mitologia, que faz com que nós acreditemos num ideal e que nós tenhamos uma unificação em função dessa crença coletiva. Tá? E isso faz com que diminuam as guerras, as mortes entre várias culturas. Vai falar sobre o dinheiro. O dinheiro é muito importante porque também é uma forma, uma criação do ser humano que... E o dinheiro é uma coisa que ele explica como surge, ele fala que o dinheiro, por que apareceu o dinheiro, e assim, o dinheiro é muito importante entender de onde vem, explica como que nós podemos fazer trocas e converter praticamente qualquer coisa em qualquer outra coisa que a gente queira. Por exemplo, nas sociedades anteriores, a criação do dinheiro, o que existia era o tal do escambo. Escambo, que é eu pegar o que eu produzo ou o que eu tenho em casa e troco por alguma outra coisa que eu queira, tá? Só que o problema do escambo é que quando eu chego, por exemplo, se eu crio galinha e eu vou no meu amigo, o meu conhecido, que cria porcos, posso chegar lá e querer trocar galinhas por porcos, tá? Então, alguns problemas de trocar uma galinha por porco. Primeiro problema deles é quantas galinhas vale um porco. Ou vice-versa, daqui a pouco a galinha vale mais que um porco e tu ganha mais porcos do que uma galinha. Esse é um primeiro problema. Então quantificar o valor das coisas em outras coisas. Muito difícil. Segundo problema é que daqui a pouco eu posso chegar nesse cara que cria porco e o cara não quer galinha. Ele não quer galinha, ele quer morangos. E aí como é que eu vou dar morango pra ele se o que eu crio é só galinha? Como é que eu vou conseguir os porcos se só ele tem porcos da minha aldeia? Então o dinheiro surge como uma forma de padronizar as trocas e fazendo com que fique mais fácil quantificar. Mas o dinheiro é uma coisa que não existe, na verdade. Ele é uma criação da nossa mente. No início eles pegam metais preciosos como ouro e prata que não tem nenhum valor funcional, mas que são bonitos e são usados como adornos, como estilo, como status social, e dão um determinado valor àquele metal precioso. Antes disso, eles vão fazer isso com grãos, com sal, e daí vem a palavra salário. Ele vai explicar um pouco sobre isso. Basicamente, vai falar que o dinheiro ele surge para padronizar nossas trocas. E aí, em função de todas essas exposições sobre dinheiro, religião, culturas e tal, ele vai expandir a nossa visão de história, dizendo que a gente não estuda história não estuda história para tentar prever o futuro, como muita gente acredita. Mas que a gente estuda história hoje para ampliar nossa visão, de tentar entender por que a sociedade é como é hoje e talvez pensar em situações futuras que não existem, tá? Ele vai falar como, por exemplo, assim, de repente, se outra religião fosse a religião dominante no planeta. Hoje ele acredita que uma certa religião dominante no planeta é o capitalismo, porque todo mundo no planeta inteiro precisa, depende e acredita no poder do dinheiro. Então a gente, de certa forma, tem a religião capitalista. E aí ele vai dizer que religião e ideologia, na verdade, tem uma semelhança muito grande, quase que são a mesma coisa. Então, de repente, ele vai dizer que ideologia e religião são quase a mesma coisa. Mas que se você se sente melhor chamando um de ideologia e outro de religião, você fique à vontade. Isso está escrito no livro, tá? Não sou eu que estou falando, tá tudo escrito no livro. Então é só para você refletir sobre isso. Então todas essas três partes do livro, que são as primeiras três, vai falar de grandes períodos históricos, e aí vai chegar no final, na parte final, chamada Revolução Científica. O autor vai chamar de Revolução Científica o ponto onde o Sapiens começou a expandir suas capacidades de tecnologia, de avanço científico, e se deu conta de que ele podia melhorar suas habilidades, suas capacidades a partir da pesquisa. Porque até então tudo que existia pesquisa tal era só para manter a ordem como estava.
E lá pelas tantas o Homo sapiens se dá conta que ele pode usar a pesquisa para potencializar o que já existe. Então a Revolução Científica se caracteriza assim. Então ele vai dizer depois na visão dele, Yuval vai contar o que os europeus têm de diferente dos outros povos do mundo que levou eles a aumentar muito a pesquisa e os avanços científicos e levou para os 4 cantos do mundo o famoso estilo europeu, tá? Fazendo com que a gente hoje tenha um certo estilo de se viver, chamado estilo europeu, que mesmo a gente não sendo europeu, a gente tem um estilo que ele é derivado da cultura europeia antiga. E tudo isso, ele vai dizer por que o europeu se salientou, se sobressaiu sobre as outras culturas. Porque, por exemplo, na China existia uma certa pesquisa, mas eles não tinham essa ânsia por melhorar e por desenvolver cada vez mais a pesquisa, como tinha o povo europeu. E acabou que o povo europeu migrou para diversas partes do mundo, como aqui a América do Sul, a América Latina, e levou junto com isso a sua fome de cada vez desbravar mais terras e criar mais coisas, mais tecnologia para o seu conforto. Ainda nessa parte de revolução científica, ele vai entrar no assunto que ele chama de a crença capitalista, onde ele explica o surgimento do que a gente chama hoje de crédito. E vai explicar que a importância do crédito para o nosso crescimento foi fundamental. Porque até então, por exemplo, alguns historiadores viram que outros exploradores anteriores a Colombo chegavam, por exemplo, nos reis e pediam investimento para desbravar novas terras. E os reis não viam sentido nisso. E aí alguns deles conseguiram chegar. Por exemplo, Cortés chegou no seu rei, que eu não lembro qual era, mas se eu não me engano era Henrique alguma coisa, chegou no rei e pediu um investimento para que ele pudesse desbravar novas terras. E aí o rei acreditou nele e deu o que a gente chama de hoje de crédito. Ele investiu um dinheiro esperando obter alguma coisa de volta. Hoje o nosso crédito nada mais é do que te darem dinheiro, te investirem um dinheiro, esperando os juros do teu parcelamento ou da tua devolução desse dinheiro. Então o crédito foi fundamental para que nós pudéssemos expandir nossas tecnologias. Hoje, quando a pesquisa científica precisa se expandir, ela precisa de crédito, precisa de investimento. Grande parte da pesquisa que existe hoje só existe se ela atender a alguma expectativa de alguém. Por exemplo, a indústria farmacêutica espera ganhar muito dinheiro vendendo medicamento. Então ela subsidia pesquisadores que façam medicamentos para certas doenças que não existem, que os medicamentos não existem ainda, e tragam lucro com isso. Aí ele vai falar alguns capítulos assim de coisas aparentemente aleatórias que ele vai juntar no final. Então numa parte ali ele vai falar sobre os animais que hoje são destinados para alimentação e que passam uma grande parte da vida confinados e tristes em lugares onde eles não podem se movimentar como a sua espécie almeja. Como que a sociedade migrou de pequenas comunidades separadas onde o Estado tinha pouca ou nenhuma intervenção, tá? Onde era comum acontecerem estupros de pai nas filhas, os pais matarem os bebês recém-nascidos porque eram meninas ou porque tinha algum tipo de malformação, e passou para uma sociedade que a gente tem hoje, onde o Estado e o mercado são muito presentes e a família deixou de ter tanta importância. Então hoje a gente vê muito filho que não obedece, que maltrata de certa forma os pais, porque hoje o Estado provém. É interessante de ter esse raciocínio, de ter essa reflexão sobre será que é tão bom assim o Estado estar presente? Porque ao mesmo tempo que tirou essas práticas que eram horríveis, como estupro de crianças pelos pais e a morte infantil, o Estado passou a ser onipresente, muito influente, e tirou um pouco do valor que a família tem. Tudo isso vai levar a gente para um lugar onde ele vai falar sobre a explosão da nossa capacidade de produzir novas tecnologias e novas habilidades, ter mais bens e produzir mais, se isso vai trazer mais felicidade. Vai discutir o que é a felicidade, se a felicidade é um fator bioquímico, se ela é psicológica, se ela é social, e vai falar sobre, eu tenho capacidade de comprar mais hoje, será que eu sou mais feliz porque eu posso comprar mais? Será que é só isso que diz o que é a felicidade? Um livro vai ter alguma coisa que vai fazer você refletir. Eu não vou dar mais spoiler aqui, mas é legal você saber que tem isso. E aí, por fim, no capítulo intitulado O Fim do Homo Sapiens, que é o último capítulo do livro, ele vai falar sobre questões como a criação de super-homens, tá? De ciborgues,
e clones, etc. Tudo isso baseado em coisas que já existem, já estão em andamentos, como o projeto chamado O Cérebro Humano, onde os pesquisadores estão tentando criar um cérebro dentro de um computador. E aí ele vai deixar vários questionamentos sobre o futuro da nossa espécie, tá? Reflexões sobre que ele afirma serem importantes, como por exemplo, no futuro onde poderíamos determinar como a vida de alguém se baseia no DNA. Será que, por exemplo, o meu seguro de saúde vai me pedir o meu DNA e o mapeamento genético meu para saber se ele vai me ceder? Será que o meu chefe, meu futuro chefe na entrevista de emprego, vai me pedir o meu mapeamento do genoma ao invés de me pedir um currículo? Isso é uma questão que nós podemos pensar. Então, o vídeo aqui até aqui deu, acredito que vai dar uns 20 minutos, 20 e tantos minutos. Tá? Ficou longo, mais do que eu esperava, mas é que realmente o livro é muito denso. Quero convidar você para ler esse livro, deixar aqui embaixo o seu comentário, se você tiver acesso a ele. Vou dizer o seguinte, ó, tenho propostas. Eu pensei em fazer também uma resenha sobre este livro aqui, ó. Mentiram para mim sobre o desarmamento, tá? Esse livro é de Flávio Quintela e Benê Barbosa, que são especialistas em segurança pública, que vão falar sobre a importância do desarmamento ou não. Não sei, vou fazer, talvez eu faça essa resenha. Eu quero que você que quer essa resenha deixe aqui nos comentários também, dizendo que era a resenha do Mentiram Pra Mim sobre desarmamento, e não esqueça do Guia Politicamente Correto do Islã das Cruzadas, tá? Se vocês querem esses dois livros aqui, a resenha eu farei, tá? E agora, a partir de hoje é sábado, dia 20 de outubro, eu vou começar a ler o que eu já tinha prometido para vocês. Esse aqui, que eu comprei, edição capa dura, show de bola, tá? Que é a biografia do Leonardo da Vinci. Então, vou ler esse aqui, vou tentar ler rapidamente, como fiz com os outros, e fazer essa resenha para vocês. E não esqueça de ativar o seu sininho. Quando eu falo do sininho, aqui do lado direito da sua tela, tem um sininho do lado de inscrever-se, que é uma notificação para que o YouTube envie para você uma notificação cada vez que eu lançar um vídeo novo. Quero que você se inscreva no canal, porque é muito importante eu saber que você está acompanhando. E deixa no teu comentário aqui que você assistiu, porque quando você deixa o like aqui no vídeo, eu não sei quem deixou. Então diz assim, ó, fui eu. Qualquer coisa que eu possa saber que foi você é muito importante. Eu gosto de interagir com quem assiste os nossos vídeos. E mais um recado, vai ter vídeo novo ainda de saxofone essa semana, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, ajuda a espalhar o conhecimento com alguém que gosta de ler, com alguém que gosta de ter história. E tem gente também que não gosta de ler, mas que gosta de saber as histórias, então de repente eu posso estar ajudando essa pessoa, tá? E fazendo esse trabalho mais forte aí de leitura e levar mais conhecimento para todo mundo. Me ajuda a espalhar a palavra, entre aspas. Um forte abraço, aperta inscrever-se, deixa o like e um comentário. São só essas três coisinhas. Inscrever-se, like, comentário. Facilzinho. Um abraço e até a próxima.